Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje o vídeo que a gente resolveu colocar aqui no canal foi uma entrevista que eu fiz para os meus amigos da querida Rádio Oeste em Barreiras, no interior da Bahia, sobre as recentes eleições na Colômbia. A gente achou que, enfim, como é um tema atual e novo, vocês iam gostar de ouvir também essa entrevista, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Trabalhando conosco na mesa de áudio, Elmo Soares, a coordenação de jornalismo é de J. Silva, a direção de rede é de Carlinhos Oliveira, a direção administrativa Will Carvalho, a presidência é Barreto Goss. Previsão do tempo. Em Barreiras, nesse exato momento, segundo o clima-tempo, 28 graus, mas a sensação térmica é de 22 graus. A umidade relativa do ar está em 63%. Oeste FM. Aqui na Oeste você tem mais notícias, mais informações, mais credibilidade, mais impacto. Meio-dia e seis, boa tarde, Elmo, tudo bom, meu amigo? Uma boa tarde pra você, Marcelo Ferraz, tudo certo? E contigo, Marcelão? Tudo bem, graças a Deus, Amém. tudo certo? Tudo. Já temos o sinal do professor Gustavo Blum? Temos sim, Marcelo, Já? tá tudo certo com ele. Então vamos nos dar a boa tarde ao professor. Claro. E mais uma vez agradecer a ele pela gentileza, pela atenção com nós aqui da Oeste FM, em especial com o programa Impacto. Professor Blum, boa tarde, obrigado mais uma vez ao senhor pela atenção e pelo carinho conosco aqui da Oeste FM. Marcelo, boa tarde para você, boa tarde para o Elmo, todas Boa tarde, e todos professor. que nos escutam aí em Barreiras e região, mas na verdade o prazer é sempre meu. Como eu sempre digo, o rádio é um instrumento fundamental na vida das pessoas e sempre faço questão de aparecer aqui ainda mais entre amigos como vocês. Opa, muito obrigado pela consideração, doutor. Professor, chamou a atenção, né, da América do Sul, principalmente, a questão da eleição de Gustavo Petro na Colômbia. Ele que é um ex-guerrilheiro, é um homem de esquerda. Qual o impacto disso tem na América do Sul? Nós também estamos num processo eleitoral no Brasil, mas não é só o Gustavo. Eu estava lendo a Argentina, o Chile e outros países da América do Sul, professor, têm governos hoje de esquerda. Sim, Marcelo, a gente está observando um movimento que a gente talvez ainda tenha que compreender um pouquinho melhor a respeito de várias questões que vêm acontecendo na América do Sul, na América Latina em geral, mas especificamente na América do Sul, né? Porque aquela região mais ao norte, né, com México, Guatemala, El Salvador, está com uma dinâmica muito própria, muito específica, principalmente relacionada à imigração aos Estados Unidos, sendo que aqui na América do Sul a gente está passando por outros processos. É importante a gente lembrar que já faz algum tempo a América do Sul vem enfrentando, né, os países da América do Sul vem enfrentando aquilo que em espanhol eles estão chamando de estalidos sociais. Né? O que são esses estalidos? São movimentos de protesto, né, demandando melhorias na qualidade de vida por diversos motivos. Tanto o preço de combustível, quanto acesso à saúde. Lá no Chile a gente teve as manifestações pela mudança da Constituição, que ainda vinha da época da ditadura militar do Pinochet, né, lá no Chile, enfim. Então a América do Sul ela vem desde 2015, na verdade, enfrentando diversos problemas, diversas questões. Aqui no Brasil a gente teve a nossa versão do estalido social em 2013, né, quando a crise econômica começou a chegar, a crise das commodities, que a gente chama, né, ou seja, a diminuição do preço do consumo de commodities, que beneficiou muito dos governos que atuavam aqui na região e incentivavam o desenvolvimento social com o financiamento do valor da exportação dessas commodities, né? O preço estava lá em cima, eles usavam esse preço lá em cima para financiar programas sociais de diminuição da desigualdade. Quando acontece a crise em 2013 e em 2015, com mais ênfase, né, quando o preço dessas commodities começa a diminuir, isso acaba dificultando a possibilidade desses governos de financiar essas políticas de diminuição da pobreza, diminuição da fome.
Só que os governos que assumem em seguida, que são tendencialmente governos de direita, né, como o do Sebastián Piñera lá no Chile, do Maurício Macri na Argentina, o governo Temer aqui no Brasil e posteriormente o governo Bolsonaro também, mas também os governos do Peru, do Equador, da Colômbia, eles não conseguem dar conta de, numa situação em que os países não conseguem vender seus produtos lá fora, por causa da crise econômica mundial, dar respostas a questões sociais importantes. E é esse o cenário, digamos assim, em que essas revoltas populares acontecem, e são essas revoltas que, de uma forma ou de outra, projetam esses líderes que estavam envolvidos nessas questões, né? Então, se a gente for ver, você citou o presidente do Chile, o Gabriel Boric, e o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, né? Ambos eram não necessariamente líderes, mas eles estavam envolvidos em movimentos sociais de protesto, de demanda por melhorias da qualidade de vida das populações de seus países. Né? O Alberto Fernandes, ele era professor de Direito Constitucional, ele foi secretário-geral da presidência na época do governo do Néstor Kirchner, da Cristina Kirchner, lá na Argentina, e o Boric era líder estudantil, né? Lá no Chile, a educação é privada, né? Não existe um sistema de educação pública como a gente conhece aqui no Brasil, e havia uma demanda dos estudantes com relação a isso. Isso se refletiu agora na eleição do Petro lá na Colômbia, definitivamente. Marcelo? Professor, por exemplo, não é só a América do Sul, também a Europa, alguns países, né, tem governos de esquerda, a Espanha, a França, a Alemanha, quer dizer, em alguns países a esquerda tem conseguido chegar ao poder, professor. Que movimento é esse também que está chegando na Europa, está vindo da Europa para a América do Sul, da América do Sul para a Europa? Como os senhores vê essa situação também na Europa, professor? Eu acho que é importante a gente colocar que a gente está passando por um momento muito importante, Marcelo, de mudança na forma como a gente vive, né? Acho que, como a gente está falando aqui para o rádio, eu sempre gosto de trazer que a gente pode perceber isso no nosso cotidiano, né? A gente pode perceber nos tipos de coisas que a gente usa e na possibilidade, por exemplo, de utilizar os mecanismos da internet para que eu possa estar falando para vocês aí agora na rádio, né? E a gente deve olhar assim um pouco para trás e perceber que a gente está olhando... Quando a gente fala 20 anos atrás agora, a gente já está falando depois do 11 de setembro de 2001, né? Isso. Não sei, normalmente a gente tem na cabeça, né, que 20 anos atrás é os anos 90, né, anos 80, enfim, a gente tem um pouco dessa coordenada temporal que acaba afetando a nossa mudança na forma de ver. Então, nem a Europa é a Europa do euro, a Europa da União Europeia mais, né, como a gente conheceu lá no começo dos anos 2000, o euro sendo implantado, a integração econômica entre os países, a permissão de liberdade de circulação dentro do continente. De venda de mercadorias dentro do continente, né, professor? De mercadorias, de capitais, de empregados, né? As pessoas podiam migrar livremente lá na região. Nem a América Latina é aquela América Latina do começo dos anos 2000 também, em que a gente apostou nessa exportação de commodities para financiar alterações internas, né? E a gente pode falar isso tanto em termos de que a gente teve uma crise financeira internacional importante em 2008, que na verdade é de uma forma ou de outra a raiz dessas transformações, mas a gente pode falar de coisas mais recentes, né, Marcelo? Porque em que pese, por exemplo, o que a gente vem observando na França, né, que é um país que você citou. A gente tem um governo de centro-direita lá na França, que é do Emmanuel Macron, né? Ele é de centro-direita. Ele tem ido para os segundos turnos presidenciais contra a extrema-direita. E aí a esquerda vota nele para que a extrema-direita não chegue ao poder, que é o partido da Frente Nacional da Marine Le Pen. Então, só que há um problema aí em que esse partido de centro-direita, que é o partido do Macron, continua sem responder essas questões sociais. Lá na França a gente também teve protestos que eram chamados coletes amarelos. Isso. Vocês devem ter visto no noticiário e tudo mais, né? Que eram protestos com relação a preço de gasolina, com relação a preço de gás, né? É o que nós estamos passando aqui também agora, né? Estamos passando aqui no Brasil, exatamente. Né? Então, o que a gente observa de uma forma ou de outra? A questão da qualidade de vida, ela volta a ser central tanto na América Latina como na Europa.
Acho que mais do que um movimento que sai da América Latina e vai para a Europa, ou que vem da Europa e para em direção à América do Sul, América Latina, a grande questão hoje é qual é o nosso nível de qualidade de vida e que tipo de respostas que os estados têm que dar. Não só no sentido do consumo direto, mas como resultado da pandemia de Covid-19, que a gente ainda não superou, né? Ou seja, a gente que imaginava que seria o momento certo para os países investirem em saúde pública, né? Para investirem em infraestrutura de saúde e tudo mais, a gente percebe que essas respostas não foram dadas em diversos desses países, ou foram dadas de forma meio amadora, meio emergencial, e depois retirados, né, de acesso, como hospitais de campanha e por aí vai. E a gente tem como resultado, e aí depois, né, de tudo isso ainda, a gente também tem a guerra na Ucrânia, né, que aumentou os preços no mundo todo, e portanto a gente, de uma forma ou de outra, Marcelo, eu gosto de dizer que a gente está, desde o final do ano passado, mas mais agora em razão da guerra, numa encruzilhada. Né? A gente está numa situação de encruzilhada. A gente tem que definir muito bem os caminhos que vão ser tomados, porque o caminho que vai ser adotado, de uma forma ou de outra, vai trazer consequências por décadas, né? No caso do presidente eleito da Colômbia, o presidente Gustavo Petro, nós sabemos, a Colônia, os dados indicam ainda ser uma das maiores produtoras de produtos ilícitos, no caso a própria cocaína. Então ele vai ter o cartel que vai lutar contra ele, quer dizer, forças externas vão lutar contra um governo de esquerda, professor Gustavo. Isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo na Colômbia, né? A gente não pode esquecer que essa eleição, e o próprio Petro falou isso ao longo da campanha, né, deixou isso muito claro, que a eleição dele só seria possível em razão dos acordos de paz feitos lá na Colômbia entre o governo colombiano e as Farc, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que eram a guerrilha que atuava em várias regiões ali do país. Inclusive, a Colômbia tem uma característica específica muito interessante, Marcelo, que distingue ela de outros países da América do Sul. As regiões litorâneas na Colômbia são as regiões mais pobres, quando aqui, geralmente, as regiões mais ricas são aquelas regiões mais ligadas ao mar, né? Só ver Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, né? Aqui, o Buenos Aires, Santiago e por aí vai. O próprio Uruguai. Isso. O próprio Uruguai, né? Mesmo no Peru ou a Venezuela, né? Com Caracas liberando o petróleo por aí. Só que o que a guerrilha acabou fazendo dentro da política colombiana? Ela acabou, de uma forma ou de outra, afastando temas sociais importantíssimos, né? A violência na Colômbia, acho que é importante a gente lembrar, ela vem desde a década de 40. Então ela não é agora dos anos 80, dos anos 90 ou dos anos 2000. Ela vai tendo mudanças, né? Ela vai se alterando, mas a violência na sociedade, ela é muito resiliente lá na Colômbia, né? Tanto que, uma vez feito o plebiscito pelo acordo de paz entre o Estado colombiano e as Farc, o que acaba acontecendo é que os narcotraficantes, que já não podem mais contar com as Farc, acabam se unindo a grupos paramilitares de direita. E são esses grupos que, por exemplo, vão fazer a conexão amazônica com o PCC, com grupos, né, narcotraficantes aqui do Brasil. Então a gente tem aí uma mistura, né, uma bagunça, digamos assim, entre grupos ali, porque o acordo de paz, resolvendo a questão da guerrilha, ele acaba, de uma forma ou de outra, levantando outros tópicos que a política foi deixando para depois, como questões sociais, o papel da mulher, questão do acesso à saúde, o fato de que lá na Colômbia, por exemplo, você tem uma estratificação da sociedade. Você tem 5 níveis, isso é oficial, o Estado estratifica a sociedade, e a pessoa que está no nível mais alto é aquela que vai poder, por exemplo, poder ir para as melhores universidades. Quem está no nível mais baixo não vai poder acessar a educação. Então, assim, você tem uma estrutura muito rígida de divisão social. E eu falava das regiões mais pobres serem no litoral porque foi a região que elegeu o Gustavo Petro, né? Foi essa região mais pobre que, de uma forma ou de outra, mobilizada junto com
a vice-presidenta eleita agora, né, a Francia A Marques. primeira negra, né, professor Gustavo Blum? Isso, exatamente, a primeira negra vice-presidente de um país da América do Sul. A gente teve uma vice-presidenta negra na República Dominicana, mas na América do Sul é a primeira vez que a gente tem uma mulher negra, afro-latina, da região do Pacífico, que é uma dessas regiões mais pobres lá da Colômbia, e que fez uma mobilização social por baixo tremenda, né? Ou seja, ela puxou os movimentos sociais apontando para tudo isso. E a gente falava, né, do Petro lá no começo, e a gente tem que lembrar que mais do que ex-guerrilheiro, o Petro é doutor em economia, né? Então ele tem uma visão das propostas que ele está colocando, claro, a gente tem uma demanda social aqui, mas como a gente vai fazer com esse Estado que a gente tem? Então é uma pergunta importante, para que não se venda também falsas promessas, né, falsas ideias, que daí vão ser utilizadas por grupos, né, opositores para derrotar numa eleição legislativa ou, de repente, para evitar a reeleição do governo, né? Por exemplo, uma das promessas dele de campanha, professor, é a questão de não mais produzir petróleo na Colômbia. Quer dizer, o país vai ter que procurar outras riquezas, outras commodities, para poder vender, para poder financiar esses programas sociais. Isso, a gente percebe, na verdade isso é um movimento, acho que nesse sentido ele se soma um pouco à plataforma de eleição do Gabriel Boric lá no Chile, né, que é essa discussão que a gente também vem postergando aqui na América do Sul e aqui no Brasil, né, sobre como fazer um desenvolvimento que não seja um desenvolvimento que acabe com a natureza. Né, as propostas colocadas pelo Petro e pelo Boric vêm muito no sentido de criar alternativas para o acesso à comida e a recursos naturais, como água, como um ar de boa qualidade e tudo mais, para a manutenção da vida das pessoas, inserindo isso dentro de uma lógica de funcionamento da economia do país como um todo, né? Lá na Colômbia, para você ter uma ideia, 10% da população controla 90% das terras. E esse 90% das terras é dedicado à exportação, seja de cocaína, né, ou de produtos derivados da coca, seja de café. Né? Então você tem aí mais ou menos aquilo que o Brasil passou nos anos 30, quando a gente só exportava café. Né? E aí os países do norte tiveram uma crise econômica em 1929 e começaram a cortar produtos supérfluos, entre eles o café. E aí a economia brasileira entrou em frangalhos. Né? Ou seja, a Colômbia ela se encontra também nessa situação, porque o principal produto de exportação é o café, na verdade, o principal em valor, mas ilícito, né, é a cocaína, num sistema de valor que acaba não entrando na economia formal, e você tem uma situação em que você não tem praticamente produção industrial, ou você não tem formas de exploração da economia que não seja essa economia que devasta a natureza. Né? E acho que o que a Francia Marques representa mais do que o próprio Petro é uma preocupação em trazer soluções concretas para explorar os recursos naturais sem devastar a natureza. É uma pergunta que a gente tem que fazer urgentemente. Aí entra a tecnologia, né? Aí entra as propostas de utilização e de investigação, né, de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias nativas a respeito do bom uso da terra, né? Inclusive do presidente da Colômbia, no seu discurso, ele disse que quer uma aproximação maior com o Chile e também com a Argentina. Pelas palavras do senhor, professor Gustavo, os problemas colombianos são muito grandes porque eles só têm a monocultura, eles só têm um café. Quer dizer, ele vai ter que fazer uma diversificação na sua agricultura, ele vai ter que tentar industrializar o país. E como obter recursos para isso? Por isso ele quer se aproximar do Chile, ele quer se aproximar também da Argentina. E como é que fica o Brasil nisso aí? Bom, acho que tem duas grandes questões assim, importantes para o Brasil, derivadas dessa eleição. A primeira é um aviso que ele fez algumas horas atrás, na verdade, que o Petro anunciou que ele estava entrando em contato com as autoridades venezuelanas
para tentar resolver a questão da situação de direitos humanos na fronteira. A gente não pode esquecer, eu falava lá que a região da América Central tinha uma dinâmica própria, né, porque era relacionada à imigração para os Estados Unidos, enquanto que aqui na América do Sul, o maior volume de imigrantes que a gente tem hoje são os venezuelanos. Isso. Já foram os haitianos, né, hoje são os venezuelanos, que ficam, assim, o primeiro país de entrada deles é, obviamente, a Colômbia, que é o país de língua hispânica que faz fronteira e fica mais próximo das grandes cidades, né? Depois você tem o Suriname, a Guiana, perdão, que é de língua inglesa, e o Brasil ao sul, né? Qual que é o ponto principal disso? O ponto principal disso é que a outra questão que não foi resolvida aqui na América do Sul é a situação da Venezuela, né? A gente tem o governo do Maduro ainda se mantendo como o governo de fato lá na Venezuela. A gente tem a questão da intromissão dos Estados Unidos nas eleições locais da Venezuela, né, apoiando o Juan Guaidó, reconhecendo ele como presidente e não mais o Maduro. Enfim, e ninguém tenta resolver a questão da gente ter um país importantíssimo para a nossa região, que desde 2013, né, desde a morte do Hugo Chávez, enfrenta toda essa convulsão social, todo esse momento, né, importante e que afeta muito a sua população. Então, em primeiro lugar, acho que a questão principal para o Brasil é a questão venezuelana, ou seja, o fato de que agora a gente vai ter que sentar na mesa e conversar com a Venezuela, uma coisa que os governos de direita não estavam fazendo nesse sentido. A outra questão é o fato de que a Colômbia, ela sempre foi o bastião, digamos assim, né, o grande forte sul-americano dos Estados Unidos, né? E um governo colombiano que queira, de uma forma ou de outra, interagir mais com o Chile, mais com a Argentina, é um governo que, de uma forma ou de outra, traz essa proposta de que, de repente, talvez a gente não esteja com uma influência tão grande dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos fizeram uma cúpula das Américas recentemente que, assim, fracassou retumbantemente, porque não quiseram convidar Venezuela, Cuba e vários países da região não participaram. E assim, para nós que acompanhamos lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando acontecia uma cúpula das Américas, a gente lembra que todos os países iam, de esquerda ou de direita. Isso demonstra uma perda de importância dos Estados Unidos aqui para a região e também a perda da força dos seus representantes lá na Colômbia. O grande perdedor, Marcelo, não foi o oponente do Petro. O grande perdedor foi o Álvaro Uribe, que representava um governo de violência, um governo de corrupção, um governo de liberação de armas e mortes, porque a guerrilha justificava, né? Esse tipo de aproximação para a política sul-americana talvez tenha levado o maior baque com a eleição do Gustavo Petro na Colômbia. O governo brasileiro reconheceu a vitória dele recentemente. Há poucos dias o governo Bolsonaro, através do Itamaraty, parabenizou o mesmo pela sua vitória. Há perspectivas de o governo brasileiro, o governo colombiano, professor Gustavo, como é que fica? Sabemos que o Brasil domina a América do Sul economicamente, mas ele também depende dos seus parceiros para poder vender os seus produtos. Isso, e eu acho que principalmente o fato de que a gente está vendo esse movimento, né? Então, a gente tem o Alberto Fernandes na Argentina, a gente tem o Gabriel Boric no Chile, a gente tem o Pedro Castillo no Peru, né? A gente tem a volta, né, com o Lúcio Arce lá na Bolívia, né? A gente tem a Colômbia agora com o Gustavo Petro. Ela aponta, né, essa mudança mais generalizada aqui na região, aponta para o fato de que o governo brasileiro agora não consegue mais ter, principalmente, acesso a petróleo e recursos estratégicos, enfim, sem se tornar dependente da Venezuela. Por isso que eu falo que a Venezuela é a grande questão, porque ela é a grande fonte de petróleo aqui da região, junto com a Bolívia, que é a grande fonte de gás, né? Agora, se a Bolívia já está mais alinhada né, já tem um governo de esquerda desde o ano passado, se a grande parte já tem governo de esquerda, o governo brasileiro agora não vai poder fazer nada a não ser ter uma postura menos ideologizada e mais pragmática. A grande questão é que
como você disse, né, Marcelo, os nossos hermanos sentem muito mais o impacto da política brasileira do que nós da política local deles, né? E nós estamos em ano de campanha eleitoral aqui no Brasil. Isso. Eu arrisco dizer que esse primeiro ano de governo do Petro lá na Colômbia, perdão, vai ser um governo de relações não necessariamente próximas com o Brasil, mas não de oposição. Porque uma campanha eleitoral demanda que o presidente brasileiro, ou né, o Itamaraty, de uma forma ou de outra, também não arranje problemas para si. Acho que é essa a grande questão. Lá em 2019, não sei se você lembra, Marcelo, a gente estava a ponto de invadir a Venezuela. Né? Isso era o que se falava lá no começo de 2019, quando esse governo assumiu. Agora, tipos de ação assim, ou declarações dessa natureza, deixam de ser estratégicos, não porque os países vão se unir e se juntar contra a gente, mas justamente porque eles podem redirecionar e criar uma integração entre eles econômica, né? Não integração no sentido da União Europeia, né? Mas comércio, práticas comerciais e empresariais entre eles, deixando o Brasil de lado num momento em que o Brasil está numa situação econômica terrível. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. A vitória de Gustavo Petro na Colômbia, professor Gustavo Blum, anima a esquerda brasileira? Como é que o senhor vê isso, essas vitórias de alguns governos de esquerda na América do Sul? Nós estamos em pleno desenvolvimento da campanha eleitoral no Brasil. Isso anima um pouco a esquerda brasileira ou é uma coisa sazonal, uma coisa momentânea daquele país? Eu acho que quando a gente coloca em perspectiva, com certeza é uma força importante, né? Assim, no processo. Eu acho que principalmente na questão, Marcelo, de identificação de problemas comuns. Uhum. Eu acho que esse é o ponto, assim, sabe? E principalmente a eleição do Boric, porque o Alberto Fernandes, na Argentina, ele foi eleito ainda muito numa plataforma de continuidade da política da Cristina Kirchner, que inclusive é a vice-presidente dele, que já tinha sido presidente da Argentina durante um certo tempo antes do governo de direita do Maurício Macri. Mas a eleição do Boric e a eleição do Petro e da Francia Marques na Colômbia mostram uma esquerda diferente. Não sei se vocês se lembram, mas quando o Boric foi eleito, a pergunta era: ele vai ser uma esquerda nova ou ele vai ser uma esquerda tradicional da América Latina? Né? E ele vem apresentando características de ambas, mas que já é uma mudança numa geração de lideranças, né? Assim como com o Lúcio Arce lá na Bolívia. O Lúcio Arce não é o Evo Morales, inclusive eles já brigaram entre si, né? Mas você tem aí uma consistência dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda em abordar as questões sociais aqui da região. No caso da Colômbia, eu acho que esse é o ponto principal, o fato de que a gente tem a eleição de um presidente a favor da questão do aborto como questão de saúde pública, por exemplo. A gente tem uma vice-presidente que levanta a questão das minorias lá na região e de movimentos sociais agregados. Isso sempre fortalece, de uma forma ou de outra, os partidos de esquerda que olham para esse lado, né, que olham para essa questão aqui na região. Agora, Marcelo, uma coisa muito importante da gente lembrar é que a gente ainda está falando da Colômbia, assim como a gente ainda está falando do Brasil. Ou seja, a gente teve a eleição, mas a gente não sabe se haverá algum tipo de resposta violenta a essa eleição. Então a gente tem que acompanhar sempre com muita calma, né? Eu sempre brinco, às vezes as pessoas ficam bravas comigo porque eu não gosto de fazer futurologia. Né? Mas é porque tudo pode acontecer. Muda, amanhã ou depois. Nós né? Então, conversei com o senhor, professor, com uma semana de guerra entre Rússia e Ucrânia, nós já passamos de 100 dias. Quem é que poderia... O senhor mesmo falou para mim, Marcelo, isso pode terminar amanhã, mas 100 dias se passaram... terminar em uma semana. 100 dias se passaram e não terminou. Exato. Então, assim, esses fenômenos a gente tem que observar. A gente fala de uma sociedade que está se curando das marcas da guerrilha desde o acordo de paz assinado em 2016 lá na Colômbia, mas que ainda tem grupos paramilitares muito atuantes. A gente tem que ver, por exemplo, qual vai ser a proposta de segurança pública do Gustavo Petro, qual a força que as polícias vão ter, qual a força que os militares vão ter lá no país. Recentemente teve um general das Forças Armadas
que anunciou declaradamente que ele era contra um governo do Gustavo Petro. A gente tem que observar como que isso vai acontecer durante um governo do país. O Boric colocou para ser ministra da Defesa a neta do Salvador Allende, que as forças armadas do Chile depuseram lá na década de 70. Né? Então a gente também tem que pensar como que... Porque não basta só colocar um presidente, né, Marcelo? Acho que esse que é o ponto. Uhum. E acho que um aviso importante aqui para o Brasil nós precisamos ter um presidente bom, uma presidenta boa, a gente precisa ter um governador, uma governadora boa, mas a gente também precisa ter legislativos que consigam fazer essas mudanças necessárias para que o país possa ir para frente. E essa é uma questão importante. Por exemplo, lá na Colômbia, as eleições legislativas são anteriores à eleição presidencial. Então também tem que ver como que o Gustavo Petro vai conseguir negociar com o Congresso de lá. A mesma coisa serve para a gente pensar aqui a necessidade de pensar um Congresso importante para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Estamos conversando aqui no programa Impacto com o professor doutor Gustavo Blum. Professor, está nascendo uma nova esquerda, não aquela esquerda radical, mas a esquerda integrada à questão do desenvolvimento, da indústria, da agricultura. Como os senhores acadêmicos estão vendo esse movimento da esquerda na América do Sul, também na Europa? Um novo pensamento, uma nova filosofia de esquerda, professor, não é aquela marxista? Eu acho que uma questão importante, Marcelo, para a gente pensar, e para pensar esses 20 anos que eu havia falado, né? Ou seja, a esquerda que chega ao poder no começo do século XXI, lá em 2001, 2002, 2003, aqui na América do Sul, ela é ainda a esquerda que derrubou as ditaduras do século XX. Né? Então, que ajudou, junto com liberais, junto com direita democrática, etc., a derrubar aquelas ditaduras, né? Essa esquerda que ascende agora de uma forma ou de outra, seja na Bolívia, seja no Chile, seja na Argentina, na Colômbia, ela já é uma esquerda diferente porque ela tem espaço para levar lideranças de movimentos sociais. E aí a gente não pode esquecer que 20 anos atrás, debates sobre situação da mulher, sobre situação das populações negras ou populações originárias, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, esses debates não se faziam. A gente não tinha esse debate, né? A gente não tinha. Era super normal a gente observar novelas e tudo mais, demonstrando atos de racismo que a gente não enxergava como algo problemático, né? Então, há uma evolução nas sociedades sul-americanas com relação ao papel dessas maiorias populacionais, mas minorias na representação, né? Vou te dar um exemplo, Marcelo. Em 2019, eu tive lá em Curitiba, num encontro promovido pelo Ministério Público do Paraná, com comunidades indígenas do Brasil todo. E eu estava conversando com uma das lideranças, a Maria Flor, que é uma cacica, né? E ela falava assim, nós mulheres, dentro das nossas aldeias, nós fizemos a opção por agora só selecionar cacicas. Só mulheres poderiam ser autoridade ali. Por quê? Porque os homens que estavam naquela época representando elas, representando as comunidades indígenas, se vendiam, né, ou abriam a possibilidade de dar as terras de uma forma ou de outra para outros, permitiam a entrada de mineração, etc., porque iam levar alguma coisa com isso. E elas, como mulheres, tomaram a posição de que não, agora, para representar a comunidade, a gente não vai deixar mais os homens assumirem, né? Isso é uma dinâmica interna, né? E acho que as comunidades indígenas têm mais capacidade de falar sobre isso. Mas o que eu quero falar é uma mudança nesses movimentos. Percebe, Marcelo? Eu não vou dizer que é uma mudança na linha de pensamento filosófica, mas é porque agora a gente já não tem mais só uma. Acho que não é só uma esquerda marxista, como você falou. A gente tem movimentos que são cada vez mais plurais, e isso é importantíssimo, né? Inclusive com a possibilidade da gente ter, por exemplo, movimentos LGBTQIA+, né, da população LGBTQIA+, que são de direita. Entende? Essa não é mais uma pauta só da esquerda. Isso representa uma mudança nas sociedades e a possibilidade agora dessas pessoas chegarem no legislativo, chegarem no executivo e fazerem as alterações necessárias.
Professor Gustavo Bum, como nós estamos num processo eleitoral, muito se fala no país, né? Ah, fulano é de esquerda, fulano é de direita, Beltrano é de centro-direita. Como é que o senhor vê essa discussão em cima de ideologias políticas no país? Isso é benéfico para o país? Falar sobre isso? As faculdades estão falando sobre isso, discutindo sobre isso, professor? Eu acho que é fundamental a gente debater uma coisa, Marcelo, e que não é de agora. Em 2014, eu lembro de fazer um esforço meu, assim, eu que não era para pesquisa nem nada, mas eu tentei baixar os planos de governo de todos os candidatos à presidência, né? E se a gente for comparar com planos de governo do começo do século XX, por exemplo, do século XXI, perdão, a gente vai ver que era um plano de governo com 13 páginas, 10 páginas, 15 páginas, para governar um país durante 4 anos, né? A gente chega em 2018 com um dos candidatos apresentando uma apresentação de PowerPoint como plano de governo, né? Então, assim, a gente tem que cobrar das pessoas, cobrar, né, de quem vai se eleger, etc., respostas pragmáticas a problemas reais da nossa vida, né? Por isso que eu falo, essa discussão, às vezes, de falar, fulano é de esquerda, fulano é de direita, fulano é de centro, de uma forma ou de outra, traz essa discussão de tentar fulanizar. Não, ele é de esquerda, não ouça ele. Ele é de direita, não ouça ele. A questão a gente tem que entender quais são os nossos problemas e a gente tem que entender quais são as propostas reais de alteração desses problemas. São problemas muito visíveis que está todo mundo passando, Marcelo. A carestia. A gente está passando por uma carestia que eu, que nasci em 89, nunca vivi. Meus pais viveram, né? Eles viveram os anos 80, hiperinflação, todo esse processo, a questão do leite, né, que eles levavam meus primos para pegar leite com eles, porque eu e minha irmã não tínhamos nascido ainda, porque daí era um leite por pessoa, enfim, que é um tipo de coisa que a gente está vivendo agora, que é o tipo de coisa que a gente está sentindo agora no nosso cotidiano. Então, quando eu olho para o Gustavo Petro e vejo nos debates dele, ele falando assim, nós temos um problema que é a falta de terra para as pessoas. Ele estava sendo entrevistado e o entrevistador pergunta para ele, mas isso significa que você vai fazer a reforma agrária por expropriação? Ou seja, né, vai tirar a terra de quem já tem para dar para as pessoas? Ele fala assim, não. Se as empresas querem fazer investimento aqui, voltando naquela tua discussão sobre o petróleo, por exemplo, se uma empresa quer investir no petróleo, ou se o Estado precisa fazer uma estrada que ligue uma mina de minério, sei lá, até um porto, isso significa que o Estado já vai pagar indenização para utilizar terras. E são essas terras que vão estar nesses projetos de desenvolvimento que vão ser dadas em minifúndios. E ele lembrou uma coisa importante, Marcelo. Esse projeto é o projeto japonês. Esse projeto é o projeto sul-coreano. Então você tem, não é uma ideia assim que ele tira da cabeça dele para ver se vai dar certo ou não vai dar certo. A gente tem 2 países desenvolvidos tecnologicamente, economicamente, com alto nível de qualidade de vida, que fizeram reforma agrária por meio de projetos de infraestrutura do Estado, né? Então, acho que esses pontos de apresentar a solução mostra que ele não está lá só falando, percebe? Ele não está lá só discursando, não é uma questão só ideológica, ele tem um plano pragmático para o desenvolvimento dessas atividades. Um problema que o Boric está enfrentando no Chile. O Boric no Chile se elegeu muito na pauta do vamos fazer, e agora a realidade é outra, né? O problema de executar as promessas, né? Tanto que a popularidade dele tem caído vertiginosamente, coisa que o Petro não fez e coisa que nós podemos aprender com os nossos irmãos colombianos de começar a cobrar das pessoas, né? Ou seja, tem esse problema, mas o que você vai fazer? Né? Qual a questão pragmática, né? Isso serve tanto para a esquerda como para a direita, né? Ou seja, se a direita aqui no Brasil ela se acostumou muito nos últimos anos a se pautar pela pauta de costumes, moral, pela religião. Mas isso põe pão na mesa das pessoas? Isso elimina a fome em níveis avassaladores que a gente está tendo hoje? A saúde. A questão da saúde. Marcelo, nós perdemos a oportunidade. O Brasil, ele sempre foi um grande produtor de remédios, ele sempre foi um grande produtor da linha hospitalar. A gente tem grandes empresas aqui no Brasil. Claro, a gente tem multinacionais, mas a gente também tinha um setor
hospitalar aqui no Brasil. O governo não utilizou isso como fomento para emprego, como fomento para geração de renda e tudo mais. E perdemos agora. Agora todo mundo desenvolveu o seu durante a pandemia, né? E a gente perdeu a chance de uma área extremamente, com um valor altamente agregado, né? Com especialidade, usando alta engenharia e tudo mais, né? A gente perdeu essa oportunidade de tornar o Brasil uma potência farmacêutica. São coisas a gente a pensar, né? Existem os problemas, mas a gente precisa saber também como vai resolver esses problemas na prática. Eu quero aqui agradecer ao professor Gustavo Blum por nos atender mais uma vez. Sei que o senhor já disse, não sou futurólogo, Marcelo, mas o que podemos esperar da nossa América do Sul? Porque se a Argentina se desenvolve todos os demais países. Se o Brasil se desenvolve, cria indústrias, se desenvolve também toda a América do Sul. O que podemos esperar, professor, nessa guerra ideológica? É da esquerda, como o senhor disse, é da direita, mas eu quero saber, vem cá, quem é que vai botar comida na mesa? Quem é que vai botar um médico para trabalhar no posto de saúde lá na aldeia indígena? O que podemos esperar, professor? Marcelo, eu acho que é essa a grande questão. Eu acho que esse é o ponto principal e é o que a gente tem que atentar até para discursos que vão vir com relação a isso, né? Não vai calhar um discurso, por exemplo, de que a esquerda vai transformar a Colômbia numa Venezuela. Porque quem virou a Venezuela com fome, carestia, pobreza, miserabilidade, forças armadas ganhando dinheiro em troca de fechar os olhos para a corrupção, etc., foi o Brasil. Então, acho que é importante a gente observar de uma forma ou de outra que os problemas da nossa região vão ser, de fato, acessados por essa questão. E eu digo isso por quê? Porque a questão venezuelana a gente está empurrando com a barriga há quase 10 anos. Precisa resolver, normalizar as relações com a Venezuela, né? Ou seja, resolver o problema da população venezuelana. O Brasil podia entrar com tudo. E veja, Marcelo, isso é uma questão que atende interesse inclusive a interesses do grande capital. Ou seja, a gente pode pensar no Brasil provendo soja, provendo alimentação para os venezuelanos, percebe? Mas por uma questão ideológica, isso acaba não entrando na pauta do governo. Eu só cito esse exemplo para mostrar que não é uma questão de utopia ou tudo mais. A gente pode trabalhar com questões muito pragmáticas mesmo, para resolver e melhorar a qualidade de vida. Uma população com melhor qualidade de vida, Marcelo, é uma população que vive bem, né? E principalmente com dignidade. Acho que esse que é o ponto principal. Eu me lembro do professor Gustavo Blum, quando conversamos a primeira vez sobre a guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, e eu perguntei o apoio do governo americano, professor. Ele falou assim, não, a Ucrânia vai ter o apoio do governo americano, mas depois que tudo se estabilizar, a paz voltar, quem é que vai estar na Ucrânia vendendo um aço, vendendo máquina? É o governo americano. Obrigado, professor Gustavo Blum, pelo carinho, pela atenção conosco. Marcelo, eu que agradeço a você, todas e todos que estão nos ouvindo aí. Um abraço para os meus amigos aí do interior da Bahia. Até depois. Até depois, professor. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Já já voltamos. Impacto. Jornalismo com opinião. 98,5 Oeste FM. Tá na Oeste, tá feliz. Hora certa. Oferecimento Prima Via Fiat, a sua concessionária em Barreiras. Dia 48. Giro Fiat na Prima Via Barreiras. Compre o seu Fiat 0 km com IPI reduzido e recompra garantida em contrato. Somente nos dias 7, 8 e 9 de abril. Compre o seu carro com entrada de 20%, parcelas reduzidas em até 47 vezes e uma parcela final paga pela Prima Via na compra de um novo Fiat. E a Prima Via Fiat paga a última parcela na recompra de um Fiat novo. Venha para a Prima Via Fiat Barreiras. 3613-9950. Consulte condições. Juntos, salvamos vidas. Quem quer comemorar São João, vem pro Açaí, que aqui vai ter festão. Confira. Arroz pop parbolizado, pacote 1 kg, 3,49. Leite condensado Betânia, Tetra Pak 395 gramas, 3,89. Filé de peito de frango